Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, que a graça do Senhor esteja sempre em sua vida. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos com você uma palavra de amor, fé e esperança. A passagem bíblica para nossa meditação está registrada em Josué capítulo 9, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Meus amigos e amigas, com base na porção bíblica, o tema da mensagem é: busque a Deus antes de qualquer decisão. Só que antes eu peço que se inscreva em nosso canal. Acione o sino das notificações para que você seja avisado assim que eu postar um vídeo novo. Deixe o like ou dislike e compartilhe a mensagem em seus grupos no Facebook e WhatsApp. Meus amigos, o texto bíblico que lemos está enfatizando uma situação bastante difícil para o povo de Israel. Na época, os israelitas estavam ao comando de Josué e acabaram sendo enganados por um povo de Gibeão, chamados de Gibeonitas, frente a um acordo que eles fizeram com aqueles povos. Os israelitas tomaram essa decisão sem antes consultarem ao Senhor e tiveram que pagarem um alto preço por essa atitude. Quando Deus, através de Moisés, tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor os levou ao deserto e posteriormente, na peregrinação, após atravessarem o Jordão, os conduziu à terra que ele havia prometido a dar ao povo de Israel, que era a terra de Canaã. Só que a terra era ocupada por povos idólatras, entre eles os cananeus, os heveus, amorreus, dentre outros povos. Israel tinha que lutar, derrotar esses povos e conquistar a terra. Israel não podia fazer acordo de paz com essas nações, pois elas eram inimigas de Deus e deveriam ser destruídas. Em Josué capítulo 9, a partir do versículo 1, nós encontramos o início dessa história triste para Josué e o povo de Israel. No tempo de Josué, Gibeão era habitada pelos heveus, que eram uma das 17 nações cananeias que estavam destinadas à destruição. Os gibeonitas, eles também eram chamados de amorreus, como falamos anteriormente, visto que este nome às vezes parece ter sido aplicado de modo geral a todos os cananeus, os que moravam em Canaã. Dessemelhante dos outros cananeus, os gibeonitas se deram conta de que, apesar da sua força militar e da grandiosidade da sua cidade, sua resistência fracassaria porque Deus estava lutando por Israel. Assim, depois da destruição das cidades de Jericó e de Ai, conforme Josué capítulo 6 ao capítulo 8, os homens de Gibeão, evidentemente representando também as outras 3 cidades de Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim, enviaram uma delegação a Josué em Gilgal, pedindo paz. No versículo 4 de Josué capítulo 9, declara que estes homens usaram de engano, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, os gibeonitas, trajados de roupas e sandálias gastas, e trazendo os odres de vinho rebentados, sacos estragados e pão ressequido e em migalhas, apresentaram-se como vindo de uma terra distante. Portanto, não estando no caminho das conquistas de Israel, reconheceram que a mão do Senhor Deus estava por detrás do que antes havia acontecido ao Egito e aos reis amorreus, Seom e Og, mas sabiamente e ardilosamente não fizeram menção do que acontecera às cidades de Jericó e Ai, visto que a notícia disso não poderia ter chegado ainda à sua terra muito distante, antes da sua suposta partida. Meus amados,
Os representantes de Israel examinaram e aceitaram a evidência e fizeram com eles um pacto para deixá-los viver, e foi justamente aí que Israel tropeçou. Eles foram enganados e pouco depois o ardil foi descoberto. Mas o pacto continuou em vigor e rompê-lo teria lançado dúvidas sobre a fidedignidade de Israel e causado desprezo pelo nome de Deus entre as outras nações. Meus amados amigos, quando Josué expôs a astúcia dos gibeonitas, eles novamente reconheceram que Deus lidava com Israel. O pacto, porém, já havia sido feito e então colocaram à mercê dele. Lá em Josué capítulo 9, versículo 25 a 27, eles disseram: "E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto." Assim, pois, lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Meus irmãos, diante de todo esse cenário, vimos que os gibeonitas enganaram Josué a fim de fazerem um acordo com ele para que as suas terras fossem poupadas. Meus amigos, após 3 dias a mentira foi descoberta e Josué não os matou devido ao juramento que eles fizeram. Amigos, o diabo é o pai do engano e de toda mentira. Muitas das vezes ele usa estratégias, astúcias, fingimento e a própria mentira como a principal arma, porque ele usou dessa mesma maneira para enganar nossos pais, Adão e Eva, no Éden. O intento principal dos gibeonitas era impedir que Israel tomasse posse da sua herança. Em Cristo Jesus, Deus já preparou uma herança para você, para mim e para nós. Tenha cuidado para que o inimigo não venha lhe tomar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, temos um alerta de Deus quando diz: "Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa." Amigos, os gibeonitas fizeram Israel promover uma aliança com eles, a qual foi abominável aos olhos de Deus. Se Josué tivesse buscado a direção de Deus, as coisas teriam sido diferentes. Por mais simples que pareça, em tudo devemos buscar a orientação e direção do Senhor, porque Deus conhece além da curva. Quando consultamos a Deus, Ele nos dá farol baixo para os pés e farol alto para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Em Mateus 26, 41, o Senhor Jesus alertou quanto à vigilância, dizendo: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por se atentarem apenas a palavras agradáveis ou a aparência de santidade. No caso dos gibeonitas de hoje, os israelitas confiaram apenas na percepção, olharam o rótulo e deixaram de examinar o conteúdo. Os gibeonitas fingiram falar a verdade, se colocaram como servos e usaram até mesmo o nome de Deus. E assim como aconteceu com Josué, que se deixou levar pelas aparências e fez aliança com inimigos de Deus, inúmeras pessoas têm tomado a mesma direção nos dias de hoje. A decisão de viver uma vida de independência para promoverem, muitas das vezes gera cegueira e sofrimento. Muitas pessoas decidem seus negócios de qualquer maneira. Outros casaram com cônjuges totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus e hoje estão sofrendo, pagando um alto preço através da colheita dos seus maus frutos como resultado de uma errada plantação. Em João capítulo 15, versículo 5, a parte B, Jesus disse: "Porque sem mim nada podeis fazer." Tomar qualquer decisão, por mais simples que pareça, sem consultar ao Senhor, é confiar no braço de carne. Jeremias 17,5 diz: "Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor." Amigos, que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima oportunidade,
Se assim o Senhor Deus nos permitir, fiquem todos com Deus. Amém.